Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus procura estabelecer um encontro pessoal com os seus discípulos. A pergunta feita sobre o que a gente diz de Jesus é para fazer compreender que existem vários pontos de vista. O primeiro vem da multidão, de um conjunto de pessoas anónimas que faz as suas conclusões do externo, que julga só em base daquilo que ouve dizer, ou por ter visto de longe os factos prodigiosos. O outro ponto de vista é do grupo dos discípulos, próximos a Jesus, que podem dar a sua opinião sobre o Mestre, sem correr o risco de dar uma resposta fundamentada em dados ilusórios. Entre os discípulos distingue-se Pedro, que precisou do seu tempo para mudar de vida para seguir o Mestre. Apercebeu-se que o primeiro chamamento não é uma simples questão humana. Não consiste em voltar a um novo início. É muito mais que está em jogo, porque se trata de um projeto de Deus, no qual se trata de pôr em evidência a veracidade das profecias acerca do Filho de Deus. Os milagres que Pedro viu não são só sinal de força, mas de participação, de contemplação. Deus escolheu aquele lugar e aquele tempo para manifestar a sua salvação. Pedro revela a identidade do Filho de Deus. Jesus, que dá a conhecer o projeto de Deus para ele e para todos. Desde o início, Jesus preocupou-se em formar junto a si um grupo de discípulos que recuperasse todos os seus ensinamentos e transmitissem tudo aos outros homens. A missão de Jesus foi continuada pelos apóstolos de cada tempo, porque, como refere o evangelista João, como o Pai enviou Jesus, assim Jesus mandou os apóstolos. E como Jesus guiou o seu grupo de discípulos, também Pedro é chamado a garantir a unidade da Igreja. A Igreja prolonga no tempo e no espaço a presença de Cristo. Todos os membros da Igreja são chamados a cumprir a mesma missão de Jesus: ser firme e corajoso no anúncio do Reino de Deus. Possuir as chaves da Igreja significa discernir o bem e o mal que está presente no mundo e tomar decisões que sejam ajuda para que todos caminhem seguros rumo ao Reino de Deus. A Igreja é chamada a ser dócil à ação do Espírito Santo, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Seguir Jesus, ao modo de Pedro, é um dos caminhos para que a Igreja continue a ter bons pastores para o seu rebanho.